Olá a todos, Bezerra Hashem, nós continuamos com o nosso projeto semanal. A mensagem dessa semana será Lerefuat Shlema de Chaim Avraham Ben Sarah Betor Shar Cholei Israel, que todos os enfermos do povo judeu tenham sua cura completa, Bezerra Hashem. Nós na semana passada começamos um princípio, e eu queria terminar ele nessa semana e depois entrar um pouco na parashá da nossa semana. Nós falamos na semana passada sobre o Ben Sorer Moré, aquele filho rebelde que não escutava a voz do pai, e nós falamos que a morte dele, de acordo com a Guimará, ela é tida naquele momento de acordo com o final. Ou seja, a Guimará olha como, se ele está agora, nesse momento tão novo na vida dele, cometendo atos tão ruins, ou seja, como ele vai estar no final. Então está escrito na Guimará que ele é morto pelo final do que ele vai vir a fazer depois de um determinado tempo. E eu falei algo interessante, que apesar da Guimará falar que isso nunca aconteceu, um caso desse nunca aconteceu, isso vai completamente contra toda a essência da tshuvá. Isso vai completamente contra toda a essência do arrependimento da pessoa. Ou seja, se o Beidin, se o tribunal rabínico vai agora matar ele pelo que ele pode vir a ser, como se ele não tivesse dando oportunidade dele mudar, como se ele não tivesse dando oportunidade dele se tornar uma pessoa melhor, ou dele, no último momento da vida dele, que seja fazer tshuvá. E eu comentei que a gente ia falar algo muito interessante sobre isso, no que a gente vai fazer hoje. É interessante, só para a gente lembrar, que na Torá existe o princípio básico do que vai acontecer com o povo judeu e com a humanidade em Rosh Hashanah. Na Torá, nós lemos sobre a famosa história do momento que Avraham Avinu, ele recebe um dos pedidos mais difíceis da vida dele. E eu não estou falando agora de Akedat Yitzhak nesse momento. Um dos pedidos mais difíceis da vida dele foi o momento que Sará, sua esposa tão amada, olha, ela vê que Ismael, o filho de Avraham com Agar, está fazendo coisas não muito positivas, tem muitas explicações do que ele estava fazendo, e ele vira para Avraham e fala: Garesh et amatcha vet bincha, expulsa a sua serva, ou seja, expulsa Sará e expulsa o seu filho. Avraham ficou muito sem saber o que fazer, até que Hashem falou para ele: Kol ma shetomar Sará shema bekolá, tudo que Sará falar, você tem que escutá-la. E nós sabemos que Ismael e Agar foram enviadas, foram embora. E a gente sabe que quando eles chegaram no deserto, eles tinham levado algumas provisões para o caminho, levaram um pouco de comida, levaram bebida, só que depois de um determinado tempo acaba. Não tem o que fazer, as necessidades humanas muitas vezes são maiores do que os suprimentos que eles têm. E o que acontece? Que Agar agora e Ismael, eles se encontram sozinhos no deserto, sem absolutamente nada. Agar começa a se distanciar do seu filho, tenta colocar ele embaixo de alguma árvore, embaixo de algum arbusto, alguma coisa que ele possa sobreviver um pouco mais. E naquele momento aparece um anjo para Agar e fala: Agar, por que você está chorando? E Agar fala: olha a minha situação, eu estou aqui, estou quase prestes a morrer, estou vendo meu filho morrer. E a Kadosh Baruch Hu fala que apareça um anjo e que esse anjo dê as provisões que eles necessitam. Conta o Midrash que nesse momento os Malachei Asharet, os anjos, chegam para Kadosh Baruch Hu e falam: Hashem, o que você está fazendo? Como assim? Esse homem, Ismael, que no futuro vai matar os seus filhos, esse homem que vai ter as mãos cheias de sangue, com o sangue dos seus filhos, você vai salvá-lo agora? Fala Kadosh Baruch Hu para os Malachei Asharet uma resposta incrível. Fala para eles: agora, nesse momento, o que ele é? Tzadik ou Rashá? Ele é um justo ou ele é um perverso? E a gente sabe que naquele momento Ismael estava quase morrendo, ele olhava para os lados e não tinha absolutamente nada. Ele sabia que tudo dependia só de Hashem. Falaram os Malachei Asharet: Achshav Tzadik. Agora ele é um Tzadik. E a Kadosh Baruch Hu respondeu para eles: se ele agora é um Tzadik, eu vou julgá-lo Ba'asher Hu Sham, da maneira que ele se encontra agora nesse exato momento.
Por mais que no futuro eu sei o que vai acontecer com ele. Por mais que no futuro ele vai sujar as suas mãos de sangue com os meus filhos, com Am Israel. Mesmo assim, se agora ele está bem, eu vou julgar ele para o bem, e a Kadosh Baruch Hu dá para ele o benefício da vida. Para ele e, obviamente, para sua mãe. E a gente vê que esse conceito é justo, totalmente o contrário do que a gente falou na semana passada do Ben Soreiro Moré. E é por isso que a Gemara também escreve, como a gente falou, que essa história, ou seja, que esse episódio do Ben Soreiro Moré, apesar de estar escrito na Torá, ele nunca aconteceu. Ele veio para ensinar para a gente muitas lições, veio para dar muito mussar, muita ética para a nossa vida, a maneira da questão de educação, como a gente falou, e etc, etc, etc. Ou seja, pessoal, é claro que a gente não tem que, e não é o ideal, esperar até o último momento para fazer tchuvá, ou não fazer nada durante todo esse mês, e chegar em Rosh Hashanah e ser um tzadik. Mas a gente tem que entender que isso acontece. Existem pessoas que são assim. E a gente tem que saber que funciona. Kadosh Baruch Hu, pensem, funcionou com Ismael, que com 13 anos fazia pecados que a gente não tem nem como relatar aqui nesse momento. E a Kadosh Baruch Hu falou naquela hora como ele está, quando a Kadosh Baruch Hu for julgar a gente, em Rosh Hashanah, a pergunta que ele vai fazer, Bahasher Husham, como ele está agora? Aonde ele está agora? Ele está aproveitando esse momento de Rosh Hashanah, o momento de Ori, o momento de trazer para o mundo a luz de Kadosh Baruch Hu, como a gente fala no Salmo 27, Le David Hashem, Ori Veishi, e fala que Ori, a luz, é relacionada a Rosh Hashanah, e Ishi, a salvação, é relacionada a Yom Kippur. Em outras palavras, o dia de Rosh Hashanah é um dia da gente mostrar para as pessoas e para nós mesmos a luz de Hashem. A luz através do nosso sorriso, através quando o momento que a gente conversa, quando a gente fala com as pessoas e quando a gente trata desse assunto, é óbvio que a gente está falando de coisas significativas. Não é momento para jogar conversa fora. É claro, tem que conversar, não é para ser um robô completamente técnico e fazer tudo, não. Mas o que você vai falar naquele momento? Hashem está falando o Bahasher Husham. É nesse momento que todo o seu ano vai ser decidido. Essa foi só uma introdução do que eu queria falar hoje. E a gente vai falar um pouco mais desse conceito na semana que vem. E Bezrat Hashem antes de Rosh Hashanah, sem dúvida nenhuma. As parashot de Sefer Devarim, como a gente falou, a gente pode trazer elas como uma explicação normal, como a gente traz todas as parashiot, mas se nós colocarmos os óculos do mês de Elul, ou seja, sempre olhar a parashá, é isso que eu sempre tento fazer durante esse mês. Se as parashiot estão caindo nesse mês, elas têm que dizer algo para a gente. Elas com certeza precisam mostrar para a gente algo. E vamos então agora olhar essa parashá, como nós fizemos com as anteriores, com os óculos de Elul. Logo que começa a parashá, nós temos uma famosa mitzvah, uma mitzvah lindíssima, incrível, e tem uma cerimônia completamente grande em relação a isso. Fala o seguinte na Torá, eu vou ler em português para nos facilitar. E quando entrares à terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, a herdares e nela habitares, tomarás das primícias, é a mitzvah dos bikurim, de você trazer as primícias, o que é primeiro, de todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno teu Deus te está dando, e os porá num cesto, e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, e virás ao sacerdote que estiver naqueles dias e lhe dirá, declaro hoje ao Eterno teu Deus, e manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais que nos daria. Em outras palavras, a cerimônia ela continua, tem frases que ele fala que inclusive estão dentro da Haggadah de Pesach, que nós também falamos, mas existe uma cerimônia, o homem ele vai, quando ele entrar na terra, ele pega as primícias e ele leva essas primícias Bamakom Asher Yivchar Hashem, para o lugar que Deus escolheu, ou seja, para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, ele vai até o Cohen e ele fala, já que Hashem me deu a terra, eu agora estou vindo aqui dar as primícias. Essa mitzvah, ela tem muitos motivos. Todos os mefarshim, eles se ocupam em entender um pouco mais, de uma maneira um pouco mais profunda, ou de uma maneira um pouco mais clara, quais são os motivos dessa mitzvah. Eu quero tentar trazer 3 motivos principais,
E com isso a gente vai aprender um pouco mais. O primeiro motivo de todos é o seguinte. Am Israel, a gente tem que lembrar que ele passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, o povo judeu foi sustentado e foi aquecido e foi esfriado também, no sentido de, quando estava calor, a Kadosh Baruch Hu também fazia com que ficasse um pouco mais agradável para eles. Eles tinham os ananei kavod, as nuvens de glória, eles tinham o maná, aquela comida, eles tinham o poço. Ou seja, eles estavam completamente cercados por Hashem. Quando eles entrassem em Eretz Israel, o que ia acontecer? Para poder ter o seu sustento, para poder ter a sua água, eles iam ter que trabalhar. Eles iam ter que fazer algo que eles nunca fizeram nesses 40 anos. Era uma geração que estava entrando que nunca precisou fazer nada sozinho. E qual é aqui a suspeita que a gente tem? É que essa pessoa, quando entrasse e ela agora fosse arar um campo, fosse semear um campo, e depois visse, uau, que incrível! Olha esse campo, olha as primícias, olha os frutos que esse campo está me dando. O que a pessoa ia fazer? A minha força, o que eu fiz, pelo meu mérito, eu tenho isso tudo. Fala a Torá pra gente, pessoal. Cuidado. Você pode ficar feliz com seus frutos. Só que o primeiro fruto, os bikurim, as primícias, você vai trazer para Hashem. As primícias, que a gente sabe que é a fruta que é mais gostosa, sem dúvida nenhuma, tudo que é o atchalá, é uma linguagem de princípio, de começar. Todo o início ele é melhor. A gente fazer um parênteses interessante, quando a gente está na mesa de Shabbat, normalmente, quando nossos filhos pequenos, né, todo mundo quer ser o primeiro. Quando vai ter uma fila, todo mundo quer ser o primeiro, porque o primeiro tem uma ideia de que é o melhor. Né? Depois, Baruch Hashem, nossos filhos entendem que primeiro tem que ser o Abba, depois a Ima, depois os mais velhos, e etc, etc, etc. Mas é muito interessante, porque a gente sempre na vida quer ser o primeiro. A gente quer estar no primeiro lugar. A gente quer estar... E a Kadosh Baruch Hu fala, quando você tiver os seus primeiros frutos, não esquece que isso tudo foi por mim. Isso tudo foi a minha brachá. Isso tudo foi a minha bênção do que eu coloquei para que você possa ter, Baruch Hashem, essa fartura na sua vida. Se a Torá não tivesse dito para a gente fazer isso, a pessoa ia olhar aquilo tudo e ia falar, é tudo meu mérito. A Torá fala, vamos um pouco trabalhar a humildade. Vamos um pouco entender essa dependência que o homem tem que sentir de Akadosh Baruch Hu, igual que a Israel sentia no Midbar, no deserto, 40 anos. Se agora ele não tivesse que trazer as primícias, o que ia acontecer? Ele ia achar que estava tudo bem, ele ia achar que tudo é ele. Ele ia achar que a vida, que a brachá, a bênção que ele teve, foi por causa das suas mãos. Também foi. Por isso que você vai pegar o melhor do que você tem e você vai trazer para mim, fala a Torá. Exatamente dessa maneira. Algo incrível. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, é óbvio que a gente sabe que quando a Israel entrasse na terra de Israel, ia acontecer uma vida social conjunta. O povo precisava entender que eles estavam dentro de algo muito maior que era Eretz Israel. Ou seja, as primícias também, quando você vem e você dá alguma coisa para o Cohen, para o Mikdash, para o santuário, sem dúvida nenhuma você entende que você não pode ser individual. Você tem que ter uma vida coletiva. Você tem que ter a sua particularidade, sem dúvida nenhuma. Mas Am Israel é um só. Am Israel é uma Neshama só. Cada um de nós, pessoal, estamos ligados um com o outro. Se um cai, todo mundo cai. Se o outro levanta, todo mundo levanta. Esse é um conceito que Rav Kook traz demais. De nós sermos pessoas klalim. Nós temos que ser pessoas do klal, do público. Não pensar só no que nós somos. Temos que entender que a gente tem uma missão muito grande, uma missão geral do nosso povo. Esse é o segundo motivo também. Ou seja, você agora está trazendo as suas primícias, que você poderia ter ficado para você. Você está trazendo isso para o público. Você está trazendo isso para o Cohen. Você está dando algo que é seu. Essa netiná, esse dar, é algo que a Torá quer ensinar, que é muito importante também na nossa vida. E o terceiro motivo,
que a pessoa muitas vezes, quando ela, como a gente falou, está nessa nova realidade, ela pode olhar muitas vezes a natureza, ela pode muitas vezes olhar uma árvore muito grande, ou algo muito incrível que tem na natureza, e ela pode falar, uau, de repente isso aqui vai ser meu Deus, e ele vai começar a adorar aquilo. A gente hoje, Baruch Hashem, não consegue enxergar, não consegue entender um pouco como que funcionava essa ideia da idolatria, ou de você realmente acreditar que aquilo tinha uma força. Baruch Hashem, hoje o Yetzer, o instinto de Avodah Zarah, da idolatria, ela está muito, muito menor na nossa vida e nos nossos dias e no mundo como um todo também. Mas a pessoa ela pode olhar, não é só o sentido de adorar e de achar que aquela árvore é um Deus, é de achar que é justo por ela que eu tenho tudo na vida. Então a Kadosh Baruch Hu, ele fala, não esquece, a natureza, tudo é meu. Tudo que tem no mundo pertence a mim. La Hashem haaretz umloah. É de Deus a terra e tudo que tem nela, fala David HaMelech no Teilim. O homem, ele é colocado aqui para poder fazer o quê? Para poder utilizar todos os utensílios divinos para o melhor. Acho que é algo incrível. Algo incrível que a gente tem também. Ou seja, a Torá está dizendo para a gente, olha, você tem que se doar mais um pouco. Vocês têm que pegar o melhor de vocês e não ficar só para vocês. E dá. E não esquecer nunca, Ein Nod Milvador. Não tem ninguém a não ser Deus, pessoal. Não tem ninguém que vai dar tanta fartura, tanta alegria, tantas brachot para a nossa vida que não seja Kadosh Baruch Hu. Por isso que essa mitzvah de Bikurim ela é tão forte. E é interessante que quando a pessoa ela faz essa mitzvah, ela tem que fazer besimcha o betuv levav. Tem que fazer com alegria e com bom coração. Não, ai, que sofrer. Não! O fato de você pegar o melhor e agora oferecer para o Mikdash, chegar até o Cohen, fazer uma cerimônia, é no sentido de você entender o que nós somos aqui de verdade. E isso é uma das essências que a gente vai falar também na semana que vem de Rosh Hashanah. Quando você coroa a Deus como rei, e é só isso que a gente vai fazer em Rosh Hashanah, coroar Kadosh Baruch Hu como nosso rei, você está demonstrando a ele humildade. Você está demonstrando que ele é o Mekor Berachá. Ele é a fonte de tudo. Nada mais. Isso em relação às primícias. Queria aproveitar os nossos 2 minutos ainda que nós temos para falar sobre uma outra mitzvah um pouco menos conhecida, mas incrível também. Na continuação, logo depois dos Bikurim, existe uma mitzvah que se chama Vidui HaMaasrot. O que é Vidui HaMaasrot? A confissão dos Maasrot, dos dízimos. A pessoa, ela tem que vir. A Torá fala assim, quando acabares de separar todos os dízimos do teu produto no 3º ano, você vai vir até o Levi e você vai dizer diante do Eterno, tirei o que é consagrado da minha casa e também dei ao Levi, ao peregrino, ao órfão, ao viúva, de acordo com o teu mandamento que me ordenaste. Não mudei e fiz como os teus preceitos e não me esqueci de abençoar-te. Em outras palavras, a pessoa vem e ela vai confessar diante de Hashem que ela fez uma coisa boa, que ela fez exatamente como Hashem mandou. E aqui, pessoal, tem algo incrível também. Quando a gente coloca os óculos de Rodesh Elul, nós normalmente estamos acostumados que a palavra vidu e confessar, ela é sempre para confessar o quê? Os nossos pecados, os nossos erros, o que fizemos de errado. O Rambam, em Ilchot Shuvah, logo no Perek Aleph, ele fala, Kol mitzvah shebatorah ben aseh ben lo taseh, todas as mitzvot da Torá, se a pessoa ela transgrediu, ok? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer tshuvah, voltar no seu pecado, chayav leitvadot lifnei akel Baruch Hu. Se a pessoa faz um erro, ele tem que se confessar diante de Hashem, ou seja, falar, Hashem, eu errei. Ele tem que colocar para fora o seu erro. A gente normalmente está acostumado só das coisas negativas, que confessar é algo negativo. Fala o Rav Kook algo incrível sobre os Vidui HaMaasrot. Ele fala que nós temos que saber utilizar os nossos lábios para falar coisas positivas sobre nós mesmos também. Não com orgulho, não com ganância, mas a gente tem que também saber, uau, que caminho incrível que eu já percorri. Quanto que eu já fiz?
Quanto que eu cresci? Ok, eu tenho muito mais para fazer. Mas fala o Rav Kook, pessoal, utiliza os seus lábios para falar o que você fez de bom, também o que você fez de ruim. Mas a gente tem que se acostumar também a olhar para nós mesmos de uma maneira positiva, pessoal. Nós olhamos sempre, muitas vezes, em Rodesh Elul e só ficamos tristes. Porque a gente fala, uau, tanta coisa ruim que eu fiz, tanta coisa errada eu tenho que consertar. Como eu vou fazer isso tudo? Fala o Rav Kook, fala a Torá pra gente, pessoal. Vidui Masrot. Fala também o que você fez de bom. Relata, coloca para fora, para que você entenda a força verdadeira que está dentro de você. Quando você entender essa força, certeza que você vai olhar para trás, vai ver o caminho que você percorreu e vai olhar para frente e vai falar, eu sou capaz, eu vou crescer. E sem dúvida nenhuma, essa é uma das mensagens incríveis que nós temos que tirar dessa nossa parashá de Rodesh Elul, que tenhamos todos um Shabbat com muito Shalom.